Aí, chegamos na raposinha, gente. Então, eu não sei o que vocês acham dessa raposa, mas eu não acho ela de um todo ruim, não, viu? Ela já apareceu para mim em muitas jogadas de forma positiva, tá? Então, a gente já viu alguns animais aqui no Lenormand. Eu aconselho vocês a estudar esses animais mais aprofundadamente através do xamanismo. A raposa, gente, como animal de poder, é extremamente forte, porque é um animal muito inteligente, tá? Então, e na vida, a gente às vezes tem que ser raposa. É melhor ser raposa do que ser urso, tá? Às vezes a gente tem que ser cobra também. E às vezes a gente passa por um momento que a gente aprende com os ratos, tá? Então, todos esses animais, eles têm uma força positiva, sim, tá bom? Mas a gente vai precisar ver o entorno, as cartas que estão na volta, como é que essa tiragem está se configurando. Porque ela pode simbolizar estratégia, astúcia, armadilhas, trapaças, oportunismo, suspeita, alerta, atenção, né? Quando a gente tem que se manter muito atento, astuto, vaidade, esperteza, fraude, sobrevivência, egoísmo, perspicácia, mentira, falsidade e planejamento. Então, aqui planejamento, junto com a questão da estratégia, né? E da inteligência, seria ótimo. Perspicácia, astúcia, você usar isso a teu favor, certo? Agora, quando você usa isso para prejudicar uma outra pessoa, né? Para, digamos assim, levar vantagem, dar um jeitinho, sabe? Aquele jeitinho. Aí não é legal. E eu me refiro a isso até em questões de prosperidade, porque a raposa aqui ela vai simbolizar a sobrevivência, não a prosperidade, tá? Então, muitas vezes, essa carta aparece para uma pessoa que está desesperada por causa de dinheiro, por exemplo, para pagar as contas, que não está conseguindo pagar as contas, que tem, sei lá, uma família para sustentar, está com um emprego, dois empregos, três empregos. Então, a pessoa às vezes está nesse arquétipo de preciso fazer isso nesse momento para sobreviver, tá? Então lembre-se disso quando aparecer numa tiragem de dinheiro, principalmente, tá? Ou carreira. A raposa, ela vai simbolizar aquele trabalho que a gente faz que não é muito porque a gente ama, mas é porque a gente precisa da grana, tá? Por exemplo. Então, percebam isso nas tiragens de dinheiro. Nas tiragens de amizade, ela realmente é o oposto do cachorro, tá bom? Então, é para você ficar um pouco esperto, atento, né? Para quais são as reais intenções da pessoa com você, tá bom? Mas, às vezes, pode também ser aquele amigo que te alerta, sabe? Aquela pessoa assim que pensa alguma coisa que você não pensou, tá? Que tem uma esperteza, mas que pode te ajudar. Aí a gente vai precisar praticar, vai precisar sentir, porque o que bate muito o martelo, gente, é a intuição de vocês, tá bom? Porque o nosso sentir e a nossa intuição, eu posso fazer 1 milhão de apostilas para vocês explicando a combinação da carta, o sentido da carta, mas a sensação que vocês têm na hora que vocês estão olhando ali na mesa é o que conta mais alto, o que fala mais alto, tá? Egoísmo, então a pessoa que é mais egoísta, uma pessoa que é oportunista, muitas vezes, né? A sedução também tem bastante aí na raposa, né? Geralmente pessoas sedutoras, né? Ainda mais de cunho sexual. O Irenilson perguntou no amor. Gente, no amor é complexo, viu? É complexo, porque nas minhas tiragens, eu sempre conto isso nas aulas, né? Do último relacionamento que eu tive, sempre aparecia, a pessoa aparecia nas minhas tiragens como a raposa, sempre era a raposa, né? E foi uma coisa muito breve que eu vivi e tudo, mas a questão dessa raposa era a pessoa ter interesses, sabe? Benefícios.
que podia obter estando comigo, né? Que não era assim bem aquele sentimento todo, né? Então fiquem espertos com a raposa no amor, porque pode ser que a pessoa está mais interessada no que você tem do que naquilo que você é. E pode sim simbolizar uma traição, uma terceira pessoa que está na jogada. É lógico, a gente vai fazer aqui no curso uma tiragem só de amor, trazendo essas perguntas casca grossa aí, que é ele está me traindo, ela está me traindo, ele tem outra. Essas perguntas a gente tem que ter muito cuidado. Mas a raposa, ela pode falar sobre isso, sabe? Do tipo, deixa a coisa acontecer um pouco mais para você observar se essa pessoa realmente quer você, né? Ou se daqui a pouco existe algum interesse, uma falsidade, tá? Então, a raposa, ela pode ter essa coisa da falsidade, ou de uma trapaça, alguma coisa assim, né? Que é Preste muito atenção nisso. superficial na relação ainda, né? Quando cai nas É, relações. é uma coisa muito superficial, exatamente, Lê, exatamente. E pode, bom, e na cartomancia brasileira, relacionar essa carta com pomba gira, gente. Talvez por isso que você também vê muita coisa da sexualidade, né? Então, a raposa, ela vai dizer assim, fica atenta, né? Percebe melhor, assim, porque é um animal que estuda muito a situação antes de atacar a raposa, né? Ela estuda muito, ela é muito precisa. Então, fiquem atentos, tá? É muito interessante essa carta, gente. Mas ela não é todo ruim. Percebam que se vocês estão perguntando de alguma coisa a respeito de vocês mesmos, tipo, quero saber do final do meu semestre, agora aqui na escola de música, aparece a raposa, mas eu estou perguntando do meu desempenho, a raposa pode estar dizendo assim, ó, vai ter que ser muito inteligente, vai ter que te planejar muito bem, te planeja, não deixa para estudar na última hora. Aquilo que depende de mim, né? Exatamente, o que vale é a intuição, gente. Então, pensem numa aquarela de cores. Se vocês não estiverem conseguindo ver o vermelho, o azul, o amarelo, tudo definidinho, né? Se daqui a pouco as cores se misturarem, é normal. Tanto que às vezes a gente capta coisas do baralho que nunca ninguém te ensinou, nem eu, nem ninguém, você não viu em curso nenhum. Acontece, não acontece, Leandro? Também, sim. Que o baralho começa a falar com você e você pensa, onde é que eu tirei isso? Por isso que é tão importante, né, a gente começar a fazer as cartas do dia, né? A gente começa a aprender como que o baralho responde pra gente. Porque, de repente ele vai Isso, responder de uma forma para a Letícia, de uma forma para mim, outra forma para vocês, né? E nunca vai ser igual, né? Exatamente. é. Né? Isso é muito importante. É muito bom, gente. E aí percebam que esses animais todos, eles representam pessoas, ou uma pessoa, ou mais pessoas, ou a situação, ou alguma coisa interna desse arquétipo que você precisa usar. Então, no caso do urso, é o empoderamento. A gente já vai chegar no ursinho agora, né? No caso da raposa, é a esperteza, que às vezes você tem que ser meio raposa. Gente, às vezes a raposa, ela vem para te dizer assim, não conta as tuas coisas, não abre a boca, não fala as tuas coisas, né? Fica mais raposa da situação. Se alguém te pergunta alguma coisa, você entende qual é a intenção da pessoa, fica liso ali na situação, né? Seja mais raposa, não fica lá, né, acreditando que a pessoa, enfim, que dá para confiar, Eu ia falar tá? sobre isso, né? A adaptação em ambientes hostis, né? Uhum, E a raposa, ela se adapta muito bem nesses ambientes, né? muito bem, exatamente. E aí também, gente, na questão da saúde, a gente não está autorizado a dar diagnósticos, né? Nada disso como cartomantes. Mas a raposa, ela fala possivelmente sobre a pessoa não ter um diagnóstico muito acertado, da pessoa precisar uma segunda opinião, precisar investigar mais. Às vezes a pessoa está sendo tratada por uma coisa, mas o problema é outro. Então, a raposa na saúde, ela vai pedir para que, né, o conselho vai ser para a pessoa investigar mais, buscar uma outra opinião, e em geral é isso que é. A pessoa diz, o médico falou que eu estou com tal coisa, mas aí eu conversei com não sei quem, eu acho que não é bem isso.
Olha lá que interessante. Uma combinação dessas vai depender de qual foi a pergunta, né? Mas aí nós temos a âncora, que traz uma firmeza, gente. Traz até, eu diria assim, uma blindagem essa carta, né? Então, em relação a que ou a quem o consulente precisa ter mais astúcia? O que o consulente está fazendo por questões de sobrevivência? Que mentiras o consulente está contando para si próprio ou para os outros? Que estratégia ou planejamento o consulente precisa criar em relação a que ou a quem, né? Então, aqui, se a pergunta é sobre carreira e vem a raposa e a âncora, automaticamente eu perguntaria para esse consulente: você hoje está trabalhando com alguma coisa, mas você gostaria de fazer outra? Você tem um outro projeto que você acha que representa mais a tua alma? Em geral, a pessoa diz: hoje eu tenho um emprego assim, assim, mas eu queria mesmo fazer outra coisa da vida. E a pessoa sabe o que ela quer, de verdade. Então, essa combinação, ela se presta muito a isso, que ela está falando aí sobre algo que a pessoa faz mais por sobrevivência e algo que a pessoa gostaria mesmo de se ancorar, de fazer para a vida, né? For life. Então, pode ser uma combinação nesse sentido. Ou, em relação a que o consulente precisa ter mais astúcia, o que o consulente precisa prestar mais atenção nesse momento? A sua firmeza, aquilo que a pessoa realmente ser mais persistente, não se enganar a respeito de alguns aspectos que envolvam o seu propósito de vida, que envolvam o seu trabalho. Às vezes pode ser também uma espécie de autossabotagem, tá? A gente vê muita autossabotagem na cobra, mas a raposa pode também dizer que é uma certa manipulação que a gente está fazendo com a gente mesmo. A gente nunca mente para ninguém, né, gente? A gente só mente para a gente. Eu mentia muito para meus pais. Eu nunca consegui enganar eles, né? Ainda mais a minha mãe, que é bruxa, vocês imaginam. Os espíritos iam lá e contavam tudo para ela. Então, assim, a gente nunca está mentindo para os outros, a gente mente para a gente. Então, a raposa vai também abordar isso, que é uma coisa bem profunda. Às vezes a gente não gosta de ouvir, né? Mas as cartas existem para mostrar a verdade, refletir a verdade, trazer a verdade, dar voz à verdade. Por isso que a gente resolve trabalhar com a cartomancia e por isso que as pessoas nos procuram. Elas estão querendo saber mesmo o que é falso na vida delas, o que vale a pena elas realmente gastarem o tempo delas, digamos assim. Tá bom?